Olá pessoal, novamente, professor Mancini, Física, aula número 4, Mecânica, mais especificamente Cinemática. Vamos então observar agora o que significa movimento uniforme. É um dos mais importantes, não é? Dentro das características, dos conceitos, esse é um dos mais importantes, que tem uma aplicação enorme. Em outros vídeos que virão, evidentemente, nós vamos aplicar, evidentemente, o movimento uniforme em exemplos bem mais interessantes. Por enquanto, vamos entender primeiro o que é. Então, eu preparei aqui um pequeno exemplo, só para que você entenda o que é movimento uniforme, também conhecido carinhosamente por mu. Muito bem. Exemplo aqui, ó, uma tabelinha indicando o espaço percorrido, ou posição, para ser melhor, mais exato, a posição em relação ao tempo. Por exemplo, um móvel qualquer está na posição 10 em relação à origem, nunca pode perder a referência, num tempo inicial 0. Posição 20, 2, 30, 4, 40, 6. Pronto, está aí uma tabelinha indicando várias posições, todas elas linkadas com o seu respectivo tempo. Então observe bem, o meu objetivo aqui é resgatar a aula anterior, e na aula anterior nós vimos exatamente velocidade o quê? Velocidade média. Eu quero calcular a velocidade média. Aí eu escolhi aleatoriamente alguns intervalos, só para a gente poder fazer algum tipo de teste. Por exemplo, entre 0 e 2 segundos. Como é que fica a velocidade média entre 0 e 2 segundos? Observe, o 0 está aqui, o 2 segundos está aqui. Para esses dois tempos, esses dois espaços. Então seria espaço final, que é 20, menos o inicial, que é 10, 2, que é o final, o inicial, que é 0, para o tempo. 20 menos 10, 10 sobre 2, 5 metros por segundo. Deixa aí. E para um tempo de 2 a 6 segundos? Ó, 2 está aqui, 6 segundos está aqui. Como é que fica a velocidade média nesse intervalinho aqui, ó? De novo, escrevo eu. Olha lá, 40 menos 20, beleza. 40 menos 20, 6 menos 2. 6 menos 2. Quanto é 40 menos 20? 20. 6 menos 2? 4. 20 por 4. 5 metros por segundo. Epa! Deu o mesmo valor. Vamos lá, vamos fazer mais um testezinho aqui. De 0 a 6. De 0 a 6. Como é que fica a velocidade média de 0 a 6? Ó, daqui até aqui. Olha lá. 40 menos 10. Olha lá. 40 menos 10. Tá, beleza. Tempo. 6 menos 0. 6 menos 0. Ou seja, 30 dividido por 6, que também vale 5 metros por segundo. Beleza, nem precisa continuar fazendo mais teste não, já é uma amostra significativa sob o ponto de vista estatístico, né? É uma amostra significativa, e essa amostra está demonstrando o quê? Está demonstrando que a velocidade é sempre a mesma para qualquer intervalo de tempo que eu venha pegar dentro dessa tabela que eu desenhei aqui para ilustrar. Então vamos lá. Partindo então desse exemplo prático, nós vamos entender agora o que é movimento uniforme. Movimento uniforme é todo e qualquer movimento cuja velocidade permanece constante, sempre a mesma, dentro de um certo intervalo de tempo. Então, dentro daquele intervalo de tempo, se a velocidade não muda, esse movimento, pelo menos para aquele intervalo de tempo, é considerado uniforme. A palavra uniforme significa sempre a mesma coisa, no nosso caso, a velocidade. Então vamos lá. Quando a velocidade média permanece constante, o movimento é uniforme. Ou seja, velocidade média igual a uma velocidade v. Daqui para frente, eu não preciso mais ficar falando em média, basta falar num v, porque ele é único, ele é constante.
Então esse V é uma constante e cuidado, hein? Diferente de zero. Se é diferente de zero e constante, o movimento é uniforme. Vamos trabalhar um pouquinho mais, agora teoricamente. Bom, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se o movimento é uniforme, eu não preciso chamar de média, eu só chamo de V, porque é constante. E aí eu pergunto, o que é ΔS sobre ΔT? Significa espaço final, vamos chamar de S, menos o espaço inicial, vamos chamar de S0, é o mesmo que S2 menos o S1. Estou pegando o S menos o S0 para dar uma ênfase maior no resultado que vai surgir aqui. Ó. E o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Só para facilitar aqui o desenvolvimento, eu vou imaginar esse tempo inicial como se fosse zero. Estava usando lá um cronômetro, zerei, zero. Beleza. Olha o que acontece. V igual, olha o que sobrou. S menos o S0 dividido por T. Posso ainda usar um recurso matemático e observar o seguinte, ó. Aqui é como se fosse 1, quando não tem, né? É 1. E eu posso usar esse recurso de multiplicar em cruz. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho S menos o S0 vezes 1, vai resultar S menos o S0. E V vezes T. Olha aqui, ó, V vezes T. Estou desmanchando a fração. V vezes T. O que é menos S0, se eu quiser passar para o outro membro, o que é menos vai como sendo mais. Conclusão, S igual a S0 mais VT. Pessoal, essa função ela é muito importante, essa função matemática que eu acabei de obter, que é a famosa função horária do SOR-VT. Pode olhar aqui, ó, SOR-VT. Essa é a função horária do movimento uniforme. É ela que explica o movimento uniforme. Onde o S0 e velocidade são valores conhecidos. Olha aí que beleza. Tá aqui a nossa função horária. E dá para perceber que função horária para o movimento uniforme é uma função horária do primeiro grau. Porque o T está elevado a 1. Se eu tivesse o T elevado a 2, segundo grau. T elevado a 3, terceiro grau. Como aqui o T está elevado a 1, é uma função do primeiro grau. Numa outra oportunidade, numa outra aula, eu vou observar com vocês o gráfico para esse tipo de função. Mas vamos fazer um fechamento aqui dentro desse contexto. Observem bem uma coisa importante. Se eu tenho essa função aqui, por exemplo, ó, S igual a 6 mais 2T Sistema Internacional de Unidades. Se o sistema é internacional, isso é metro, isso é segundo. E eu pergunto para vocês, essa função horária do espaço que eu estou citando aqui, ela se assemelha a essa aqui? Sim. É do primeiro grau? Sim. Então essa função representa um movimento o quê? Uniforme. Se ela representa um movimento uniforme, eu pergunto, quem é o S0? Se eu disse aqui na teoria que tanto o S0 quanto o V são valores conhecidos, o S0 ele vale, ó, vou fazer só um comparativo rápido aqui, ó, S0, V vezes T. Quanto vale o S0 aqui, ó? 6 metros. E quanto vale a velocidade aqui, ó? 2 metros por segundo, ó. Tá vendo? Na própria função você já consegue extrair esses elementos. Olha que coisa importante. Essa velocidade aqui, ela não é positiva? Ela é. Então eu tenho um movimento uniforme, ó, movimento uniforme progressivo. Lembra dessa palavrinha? Lá das aulas anteriores? Progressivo.
Por que é progressivo? Porque se a velocidade é positiva, ele está avançando na trajetória. Observe agora esse outro exemplo aqui, ó. S igual a 4 menos 3t, sistema internacional. É uma função do primeiro grau do espaço? É movimento uniforme. Que movimento uniforme é esse? Observem, o S0 é 4, é esse aqui, e a velocidade, cuidado agora, é menos 3 metros por segundo. O que significa menos 3? Ao invés de ele estar avançando na trajetória, ele está retrocedendo na trajetória. Então eu tenho agora um movimento uniforme, olha que bacana, retrogrado. Aqui eu tenho um movimento de ida na trajetória, aqui eu tenho um movimento de volta na trajetória. Um último exemplo, só para fechar. Olha só esse aqui, ó, 6T, sistema internacional. Pergunto eu, quanto é que vale o S0? Observem que eu tenho 6T, continua do primeiro grau, continua movimento uniforme, só que esse elemento solitário aqui, ó, esse elemento solitário aqui, ele está ausente. Se ele está ausente, o S0 vale 0. Ele está partindo da origem. Olha que bacana. Esse é um movimento que está partindo da origem. E quanto vale a velocidade? Está aqui, ó, esse valorzinho que acompanha o T. Quem está acompanhando o T aqui, ó? 6 metros por segundo. Velocidade positiva? Sim. Função horária do primeiro grau? Sim. Movimento uniforme progressivo. Pronto, pessoal, avançamos mais um pouquinho. Até a próxima!